Olá, meus queridos companheiros apaixonados por história. Ao longo da história, o Reino Unido teve 61 monarcas, porém apenas 7 mulheres foram regidas monarcas governantes. O vídeo de hoje faz parte de uma minissérie biográfica sobre as 7 rainhas governantes do Reino Unido. Mas antes de assistir ao vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. No vídeo de hoje, iremos conhecer a biografia da Rainha Mary I, considerada a primeira rainha a obter sucesso na reivindicação ao trono da Inglaterra. Porém, a história a titularia como uma rainha sanguinária por causa das perseguições religiosas. Mary nasceu no dia 18 de fevereiro de 1516. Foi a primeira rainha da Inglaterra por direito de nascimento, após a morte de Eduardo VI. Mary é a única filha do rei Henrique VIII com Catarina de Aragão. Mary desde cedo recebeu uma refinada educação e sua mãe, uma católica fervorosa, a doutrinou na fé católica. Aos 9 anos de idade, Mary foi proclamada princesa de Gales e seu pai já negociava o seu casamento, pois ele não tinha outros herdeiros. Em 1531, Henrique VIII precisava que Catarina de Aragão lhe concedesse o divórcio para que ele pudesse se casar com Ana Bolena e assim conseguir ter o sonhado herdeiro homem. O casamento dos dois foi anulado em 1553. Como consequência, Mary se tornou ilegítima através do ato de sucessão e Henrique VIII decidiu separar Mary de sua mãe permanentemente. A situação piorou quando Mary foi nomeada dama de companhia de Elizabeth, sua meia-irmã, filha de Ana Bolena, com Henrique VIII. Após a morte de Ana Bolena, Henrique VIII se casou com Jane Seymour. A nova esposa do rei pedia que ele se reconciliasse com Mary. O monarca ofereceu perdão à filha, se ela o reconhecesse como chefe da Igreja Anglicana, repudiasse a autoridade do Papa, aceitasse que o casamento com sua mãe era inválido e que ela era filha ilegítima. Para se reconciliar com o pai, Mary estava disposta a fazer concessões, jurando lealdade ao rei, mas recusou-se reconhecê-lo como chefe da Igreja Anglicana. Os amigos de Mary a convenceram a assinar um documento intitulado Submissão da Senhorita Mary, aceitando os termos de seu pai. Finalmente, Mary viu seu pai depois de longos 5 anos. Reconciliada com o rei, Mary retornou ao seu lugar na corte. Quando seu pai se casou com Catarina Parr, Mary recebeu o direito de ser incluída na linha de sucessão ao trono, caso Eduardo VI falecesse sem herdeiros. Depois do falecimento de seu pai, em 1547, Eduardo VI subiu ao trono com apenas 9 anos, e a regência ficou com seu tio Edward Seymour. O reinado de Eduardo VI foi curto, entre 1547 até 1553, quando o monarca adoeceu gravemente de tuberculose. Porém, antes de morrer, Eduardo VI, sob influência de seus conselheiros, nomeou Jane Grey, sua prima de segundo grau, como herdeira do trono, para que ela continuasse com seu legado protestante na Inglaterra. Eduardo VI, por meio da alegação de sucessão, retirou Mary e Elizabeth da linha de sucessão, tornando ilegítimas. O parlamento rejeitou essa ordem do rei, mas o conselho do rei aprovou. Mary não aceitou a proclamação de Jane Grey como rainha e revogou seu direito à sucessão ao trono. Mary fugiu para um castelo em Norfolk e se reuniu com nobres que organizaram seus exércitos com o intuito de apoiá-la. Mary se sentiu confiante com o apoio da nobreza e da população inglesa, que reconhecia o seu direito, se declarando rainha no dia 19 de julho de 1553. Cerca de 30.000 homens marcharam para Londres em nome da rainha Mary. John Dudley partiu com seu pequeno exército de 2.000 homens para prender Mary, porém foi preso no dia 21 de julho. Dudley, numa última manobra de se salvar, declarou o seu apoio a Mary, mas não foi o suficiente, sendo executado no dia 22 de agosto de 1553. No dia 3 de agosto, quando chegou a Londres, Mary foi recebida por uma multidão de súditos animados.
Jenny Grey foi presa na Torre de Londres juntamente com seu marido, sendo acusados de alta traição. Mary considerou a ideia de libertar sua prima, pois a considerava inocente da conspiração idealizada por John Dudley. Mary foi coroada oficialmente como rainha no dia 1º de outubro de 1553, na abadia de Westminster, se tornando Mary I. Catarina de Aragão, uma católica fervorosa, sempre se esforçou para educar Mary baseando nos ensinamentos do catolicismo, e com isso, após assumir o trono, Mary desejava restabelecer o catolicismo na Inglaterra, iniciando uma reversão da reforma religiosa iniciada por seu pai. Mary se convenceu que havia conquistado o trono porque Deus a favorecia por ser católica. Por isso, a rainha estava disposta a trazer o catolicismo de volta ao país. Mary queria reinstalar o Papa como a suprema autoridade religiosa da Igreja Anglicana. Porém, isso desagradou os nobres, que não estavam dispostos a devolver à Igreja Católica as propriedades confiscadas com a reforma realizada pelo rei Henrique VIII. A rainha também queria estabelecer uma aliança entre a Inglaterra e a Espanha. Em 29 de outubro de 1553, Mary anunciou seu noivado com Filipe, filho do rei Carlos V da Espanha, que era o inimigo católico número 1 da Inglaterra, o que desagradou o povo. Thomas White liderou uma revolução popular contra o casamento de Mary e Filipe e queria substituir a rainha por sua irmã Elizabeth. No dia 17 de fevereiro de 1554, 7.000 pessoas que pertenciam à revolta popular foram derrotadas por Mary e seu exército de 10.000 homens e 1.500 cavaleiros. Mary conseguiu abafar outras revoltas, uma delas liderada pelo pai de Jenny Grey, com o objetivo de devolver o trono para a filha. Mary, sob a influência de seu marido, Filipe da Espanha, decidiu que Jenny Grey deveria ser executada, condenando a jovem à morte. Mary suspeitou que sua irmã Elizabeth estivesse envolvida com as revoltas. Então a rainha decidiu prender a irmã na Torre de Londres, em 17 de março de 1554. No ano seguinte, Mary e Elizabeth se reconciliaram e a rainha libertou sua irmã. Os rebeldes não tiveram um tratamento tão gentil. 200 foram executados e no dia 11 de abril, White recebeu a morte dos traidores. O reinado de Mary foi marcado por perseguições aos protestantes, transformando a rainha em uma rainha sanguinária. Ao longo de seu curto reinado, os súditos de Mary sofreram com inflação, desvalorização da moeda, redução do comércio com a Europa, escassez de alimentos e pestes que afetavam a população. Mary finalmente casou-se com Filipe e, para a realização da cerimônia, foi necessário elaborar um tratado de casamento. No tratado, Filipe poderia desfrutar de títulos e honrarias de sua esposa como um rei da Inglaterra e da Irlanda. Todos os documentos oficiais, incluindo leis do parlamento, deveriam ser datadas com ambos os nomes dos dois monarcas, e o parlamento deveria ser chamado sob a tutela conjunta do casal. De acordo com a lei, Filipe tomaria parte do governo dos reinos de Mary, reservando mais autoridade para a rainha. Filipe foi co-monarca juntamente com sua esposa, de acordo com a lei. Porém, o novo rei não possuía muitos poderes. Ele só teria o cargo enquanto Mary fosse viva. E Mary se tornou rainha consorte da Espanha. A rainha ficou encantada com seu príncipe espanhol, mas seu marido preferia a companhia de mulheres mais jovens e atraentes. O casal dificilmente se encontrava, isso agravava a situação da rainha, que não possuía um herdeiro legítimo. Em setembro de 1554, a rainha parou de menstruar, ganhou peso e sentia náuseas. Muitos da corte e médicos acreditavam que ela estava grávida. O parlamento decidiu aprovar um ato que tornava Filipe regente do filho de Mary, caso ela morresse durante o parto. Os meses se passaram, aproximando-se da data do parto, mas nenhum bebê nasceu. Provavelmente Mary teve uma gravidez psicológica, induzida pela grande vontade de ter um filho. Mary considerava que a desgraça da falsa gravidez ser um castigo de Deus por ter tolerado os hereges em seu reino.
Filipe deixou a Inglaterra para combater seus exércitos contra a França em Flandres. Mary ficou muito triste com a partida do marido, caindo em uma profunda depressão. Filipe estava preocupado por não ter herdeiros com Mary e pelo fato de que um dos seguintes requerentes ao trono inglês, depois de sua cunhada Elizabeth, era Mary Stuart, rainha da Escócia, que na época estava noiva de Francisco, o Delfim da França. Filipe persuadiu Mary de que Elizabeth deveria se casar com seu primo, Emanuel Felisberto, duque de Saboia, para garantir a sucessão católica e preservar os interesses dos Habsburgo na Inglaterra. Mas Elizabeth se recusou e provavelmente o parlamento não concederia a realização do casamento. Em 1557, Filipe voltou para a Inglaterra com o intuito de obter recursos para a guerra que ele estava travando com a França. A rainha, para agradar o marido, forneceu os recursos necessários para ajudá-lo, porém eles foram derrotados. Nesse período, Mary e Filipe ficaram juntos, e a rainha acreditava que desta vez estaria esperando um filho. O parto estava previsto para março de 1558, no entanto, nenhuma criança nasceu. Filipe partiu da Inglaterra e nunca mais voltou, deixando sua esposa apaixonada muito triste. Sem herdeiros legítimos, Mary foi forçada a aceitar Elizabeth como sua legítima sucessora. Após sua segunda gravidez psicológica e a partida permanente de seu marido, Mary ficou muito deprimida, cansada e frustrada. Todos ao seu redor viram que a rainha estava ficando muito fraca. Seus últimos momentos foram no palácio de St. James. Mary todos os dias ia à missa e depois voltava aos seus aposentos para descansar. No 17 de novembro de 1558, a rainha faleceu pacificamente em seu leito. Mary I faleceu com 42 anos em decorrência provavelmente de um câncer de útero. A rainha Mary teria declarado seu desejo de ser enterrada ao lado de sua mãe em Peterborough. Porém, ela foi enterrada na abadia de Westminster, no dia 14 de dezembro de 1558. A rainha Mary I foi intitulada Rainha Sanguinária por causa da perseguição religiosa contra os protestantes, pois a rainha acreditava que as execuções serviriam para demonstrar para o povo que aquilo estava acontecendo por um motivo justo. Dessa forma, provocaria medo na população, evitando que se opusessem ao governo. Mary I executou no total 300 pessoas em 5 anos de reinado, porém o seu pai e sua irmã foram mais sanguinários do que ela. O rei Henrique VIII executou 72.000 pessoas durante todo o seu reinado, e a rainha Elizabeth I executou 700 pessoas. Digamos que o título de sanguinária não seja muito justo para Mary. Olá, meus queridos companheiros, gostaram do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar o seu like e comentário. E se gostar do conteúdo do canal, não se esqueça de se inscrever, isso ajuda muito o canal a crescer. Obrigada por sua companhia.